Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aí do Diário do Aluno de Direito. Ontem, na aula de Direito Constitucional 1, no dia 15/5/2020, nós falamos sobre Poder Legislativo. Eu tenho outros vídeos, inclusive, falando sobre Poder Legislativo. Falamos sobre as comissões parlamentares. Acabei de gravar um outro vídeo, corre lá e assiste o vídeo Poder Legislativo, Comissões Parlamentares. E agora estou falando de tipos de lei. Existem 7 tipos de leis que eu vou tratar aqui nesse conteúdo de hoje, que são emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, olha só que interessante quando eu chegar nela, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. São 7 conteúdos aí que nós falamos aí sobre tipos de lei, tá bom? É claro que existe vasto assunto sobre cada uma delas, e é importante que sempre estejamos lendo, relendo e relendo e relendo, né? Nunca vamos parar de ler, até porque o saber é infinito, tá? Quanto mais pensamos que sabemos, nós descobrimos que nada sabemos, né? Então, olha só. 1. Emenda à Constituição Federal. Inicia-se com uma proposta de emenda à Constituição Federal. Olha só, no vídeo anterior, acabei de falar sobre comissões parlamentares, processo legislativo. Comentei como faz para acompanhar uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo. Corre lá e assiste agora mesmo. Conhecida como a PEC. Aqui se poderá alterar os artigos da Constituição Federal. Portanto, recebem uma atenção maior, porque pode alterar artigos da Constituição Federal, pois para propor não pode ser qualquer pessoa. Tem regras definidas para isso, e aqui só é aprovada pela maioria qualificada, tá bom? Leis complementares, como o próprio nome já diz, né, gente? Se é complementar, está complementando algo, né? Complementando um texto constitucional. Ela possui matéria, então, portanto, reservada e é aprovada por maioria absoluta, ou seja, no mínimo 257 votos, pois nós temos 513 deputados. Então eu preciso de uma maioria absoluta, 257 votos lá na Câmara dos Deputados. Leis ordinárias. Quando dizemos ordinário, ordinárias, já significa costumes, tá bom? Então quando falamos leis ordinárias, já nos remetemos. Existe costume, ou seja, é comum que isso aconteça, é regular. Então se trata de uma norma muito frequente no processo legislativo, muito usada no processo legislativo, sendo ela normativa primário, tá? Também tem a função de complementação de alguma coisa. Sua aprovação se dá por maioria simples e precisa de sanção do presidente da República. Olha só, então, aqui nós já tratamos desse conteúdo quando precisa de sanção do presidente da República. Em outros vídeos do Poder Legislativo as coisas começam a se amarrar. Então, uma lei ordinária, ela vai ser feita lá no Congresso Nacional, né, pelo que nós estamos lendo aqui, tá certo? Que é baseado num costume, num algo incomum, só que precisa, é necessário, é obrigatório, sanção do presidente da República, tá bom? Leis delegadas, essa eu achei muito interessante, ficou um pouquinho maior até o texto. Olha só, vem comigo. Bem pouco utilizada ou quase nada, tá? Mas é uma lei equiparada à ordinária. Então é uma lei equiparada à ordinária, então se é equiparada à ordinária já nos coloca onde? Com o poder executivo presente, né? Olha só, porque é equiparada à ordinária e ordinária precisa do quê? Sanção do presidente. Mas não poderão ser exclusiva, nessa lei delegada, não pode ser exclusiva do Congresso, por exemplo, são indelegáveis, né? Exclusivas. E ainda, então, além de competência exclusiva, competências privativas do Congresso. Então, as leis delegadas não tratam de competência exclusiva do Congresso, competência privativa do Congresso. A competência para sua elaboração é do presidente da República. Então, quando nós falamos lei delegada, nós estamos falando que a elaboração é de competência do presidente da República, que começa com uma solicitação no Congresso Nacional. Daí, o Congresso Nacional queira delegar para o presidente e ele cria uma resolução nesse caso. Ele cria uma resolução para neste caso, tá? Para ter um efeito externo. Então, o presidente da República solicita ao Congresso Nacional algo, o Congresso Nacional vai fazer uma resolução delegando para ele poder de fazer tal elaboração de lei, tá? E aí, se ele tem esse poder para fazer essa elaboração de lei, o Congresso Nacional
poderá fazer dois tipos de aprovação, por exemplo. Aprovação, estou usando o nome aqui, tá? Nós somos alunos, né? Talvez a expressão não seja correta. Mas aqui o Congresso Nacional, depois que o presidente elaborou, vem para o Congresso Nacional e aí o presidente fez um pedido, né? Ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai delegar para ele esse pedido. Ele pode delegar de duas formas. Olha só, para você ver como essa lei delegada aqui é interessante, até gerou um pouco mais de conversa aqui entre nós, né? Então, o presidente da República solicita ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional pode delegar, por isso lei delegada. Delegar para o presidente da República através de dois meios, delegação típica e atípica. Se ele confiar no presidente da República, ele vai delegar típica. Se ele, mais ou menos, aí ele vai delegar atípica. Porque olha só, delegação típica, o presidente elabora, o presidente promulga e o presidente publica. Ele faz as três coisas quando a delegação vem típica. Quando a delegação vem atípica, nesse caso, ele não elabora a lei, e sim um projeto de lei. Então ele vai fazer um projeto de lei delegada. Daí o Congresso vai fazer a votação única, tá? Ou ele aprova tudo ou ele desaprova tudo. Se ele aprovar tudo, ok, vai embora para publicação e etc. Se ele não aprovar tudo, se ele não aceitar tudo, ela vai para arquivo e se torna um projeto de lei negado. E aí entra nos regimentos internos, tem vários tratamentos quando tem projeto de lei negado aí. Olha só, então a lei delegada é muito pouco utilizada ou quase nada, tá bom? Medidas provisórias, interessante, nesse nosso momento, aqui em maio de 2020, vivendo uma pandemia, o nosso presidente da República publicando algumas medidas provisórias aí, interessantes também, o mercado vem aderindo a algumas, outras nem tanto, né? Mas, olha só, medidas provisórias. A medida provisória pode ser elaborada pelo presidente da República apenas em casos relevantes ou de urgência. Diferente das demais, aqui ela entra em vigor imediatamente, mas deve ser votada no Congresso Nacional por até 60 dias, prorrogado por mais 60 dias, totalizando 120 dias, para que ela se possa ser convertida em lei ou não. Então, olha só, uma medida provisória tem prazo de até 120 dias, 60 mais 60, né? E se o Congresso não votar, ela perde toda a sua eficácia. Só que ela já estava valendo a partir do primeiro dia. Então, se ela estava valendo a partir do primeiro dia, que é imediato, o mercado já fez várias relações com essa medida provisória. Imagina quando simplesmente o Congresso não deu tempo de votar. O que acontece? Nós vamos ver aqui. Decretos legislativos. O que acontece? Decretos legislativos vêm para solucionar esse problema. São decretos, também, né? São decretos legislativos que dependem única e exclusivamente do Congresso Nacional. Esses podem ser tratados, acordos, convenções, por exemplo. Se houver uma MP que perdeu sua eficácia e como ficam as relações jurídicas que se fizeram por aquela MP. Daí aparece o decreto legislativo, para tratar de relações que ficam, por exemplo, que fizeram relações numa MP que perdeu a sua eficácia, tá? O decreto legislativo é publicado pelo presidente do Congresso Nacional. Resoluções. Diz respeito apenas às questões internas da Casa Legislativa. São normas do Congresso Nacional e seus efeitos são apenas nas casas, que são internos, mas pode existir a resolução externa, por exemplo, para dar efeito àquela questão da lei delegada, né? Onde o Congresso são resoluções externas, porque vai para o Poder Executivo tratar de alguma forma e chegar aí à lei delegada e etc, que é equiparado a uma ordinária, mas não é ordinária e por isso é muito pouco tratada, muito pouco utilizada também. Fico por aqui e até mais.